Olá, eu sou o Júlio, sou diretor aqui da Inove Consultoria. Nós somos uma consultoria especializada em negócios e análise e otimização de processos. Nós iniciamos a nossa jornada em 2021, no interior do Espírito Santo, e hoje nós já atendemos todo o estado e também estamos em outros estados do Brasil. Trago comigo aqui uma novidade, que é o InoveCast, algo que a gente sempre quis lançar desde o início da consultoria. Nós buscamos e nos conectamos com muitos parceiros e nos conectamos com muitos temas que vão muito além do que nós executamos e implantamos nas empresas. E nessa jornada eu tive o prazer de conhecer pessoas incríveis, e a ideia do InoveCast é trazer essas pessoas, esses temas que às vezes os clientes nos perguntam ou nós nos deparamos em nossos trabalhos, a gente quer discutir um pouco mais. Então o InoveCast, a grande ideia dele é trazer todas as dúvidas ou todos os temas que os clientes mais nos pedem para que a gente traga pessoas especialistas que possam discutir conosco esses temas e a gente construir aqui uma grande leque de conteúdos em conjunto. Essa é a ideia do InoveCast, e para o primeiro InoveCast eu trouxe comigo o Gustavo. Olá, pessoal. E o Gustavo, ele é o nosso sócio consultor, ele atua aqui em clientes na Grande Vitória. E o primeiro tema que a gente traz surgiu a partir de alguns questionamentos de clientes sobre o que muda em relação à reforma do imposto de renda, que já acontece agora, início de janeiro de 2026. E aí, como eu disse, há 4 anos atrás eu iniciei, uma das pessoas que logo, bem naquele início, estiveram conosco, que nos apoiaram muito no nosso crescimento, nós somos muito gratos, inclusive, é o Saulo. Então, introduzir para vocês o Saulo, que é sócio da BPO, um dos maiores parceiros que nós temos aqui hoje. Maravilha. Bom, é uma satisfação estar aqui com vocês hoje, né, Júlio, Gustavo. A Inove realmente é uma empresa que eu sempre recomendo, porque o trabalho que vocês fazem é de muita excelência. Mas eu sou sócio, né, da BPO 27, uma empresa dedicada à prestação de serviços contábeis, né? E nós fazemos todo o planejamento tributário, societário e um acompanhamento diferenciado com foco em estratégia, né? Nós estamos também fazendo parte da Nexa, que é uma firma de auditoria internacional que está presente em mais de 123 países, com faturamento aí aproximadamente de 2,2 bilhões de dólares. Essa força, né, dessa rede internacional é que nos favorece na busca sempre pelas melhores práticas, né, e recomendações realmente assim que vão contribuir significativamente para a gestão do empresário no dia a dia, né? Satisfação estar com vocês. Nós que agradecemos. E por falar no público, né, nas empresas, nos empresários, esse tema da reforma do imposto de renda ele tem gerado, acredito que, muitas dúvidas nessa aula. Então, acho que hoje o nosso grande objetivo é tentar esclarecer um pouco, né, o que a reforma ela vai impactar nas empresas, os nossos clientes. Acredito que a grande maioria das empresas, ou todas as empresas do Brasil, elas estão preocupadas nesse momento sobre o que fazer, né? E acho que antes de a gente debater o que fazer, né, é entender um pouquinho do porquê. Né? Por que houve essa mudança, né? Por que isso está acontecendo nesse momento, para que a gente possa debater depois o como, né? Mas acho interessante a gente iniciar do porquê que houve essa necessidade e por que aconteceu essa reforma do imposto de renda. Perfeito. A origem da reforma do imposto de renda de 2026 é um tema que, na verdade, já está sendo debatido há muitos anos mesmo, que é a possibilidade de reduzir a carga tributária de imposto de renda na pessoa física para pessoas que ganham até R$5.000, né? Que é a maior faixa, né, da população brasileira. Então, esse objetivo de reduzir esse impacto do imposto da renda nessas pessoas é a origem de tudo isso. E depois, assim, eu acho que mais de 10 anos isso já é discutido, e agora conseguiu-se, então, implantar essa ideia. De que forma? Né? A Lei 15.270 de 2025, ela traz, já nos seus primeiros 3 artigos, todo o mecanismo do cálculo e regras da apuração de imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Primeiro ponto, né?
a tabela progressiva, né, que é a vigente hoje, essa formatação de cálculo ela não foi mudada. O que foi mudado? Para quem ganha até 5 mil, foi inserido um redutor do imposto apurado. E aí, esse redutor ele vai zerar o imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Então, na prática, todo mundo que ganha até esse valor, né, por mês vai ter aí um desconto que pode chegar a uma economia anual de 4 mil e um pouquinho mais de 4 mil reais por ano, né? Uhum. Então, o colaborador ele vai ficar feliz porque aí todo mês vai sobrar um pouquinho mais no final do mês. Quem ganha entre 5 mil e 7.350, aí ele vai ter um redutor, né, decrescente. Então, você vai aumentando um pouquinho o imposto de renda a pagar, né, entre 5.001 até 7.350 e a partir de 7.350 você já vai pagar o normal da tabela progressiva, que é 27,5%, a alíquota nominal. A alíquota efetiva é um pouco menor, ali dependendo de cada configuração entre dependentes, né, e outras contribuições, despesas médicas na declaração de ajuste anual, você pode ter uma alíquota efetiva entre 20% e 22% na média, né? Depende de casos particulares. Esses 5 mil anuais equivale a 60 mil e esses 7.350 equivale a 88.200. Uhum. Então, acima disso, você paga normal. Até isso, você tem uma redução. Bom, com essa renúncia de arrecadação, né, da Receita Federal em relação a esses valores, até por questões de responsabilidade fiscal, né, e outras normas constitucionais, o governo precisava então buscar uma nova fonte para suprir essa renúncia. E aí, a partir então dessa situação específica, o governo propôs que a partir de 1º de janeiro de 2026, sobre lucros e dividendos, fosse tributados para quem ganha acima de 600 mil por ano. Então, é considerado alta renda quem tem renda acima de 600 mil por ano. E a partir disso, então, esses lucros seriam tributados em 10%. Só que isso aí já tem várias regras, né, de cálculo, apuração, enfim. Mas a origem é essa. Certo. Ô, Saulo, explica pra gente assim, um pouco melhor como que vai funcionar essa isenção para quem ganha até 5 mil reais aí por mês. Na própria apuração mensal, né, da folha de pagamento, já no contra-cheque vai estar, né, o valor zerado de imposto de renda, porque quando a gente calcula esse imposto de renda pessoa física mensal, na tabela progressiva mensal, com o redutor, então ele deixa de pagar o que ele antes pagava. Então, as pessoas nessa faixa aí, por exemplo, pagavam mais ou menos R$350 por mês, né? Aproximadamente. Agora vai aparecer 350 a mais no final ali do salário líquido. Exato. Tá certo. E aí agora a gente tem outro lado da moeda, né? Sim. Que aí é como que vai funcionar, então, no caso das pessoas que ganham mais de 50 mil por mês, ou das empresas que distribuem mais de 50 mil de dividendos por mês. Perfeito. Então, assim, como é que funciona a reforma do imposto de renda sobre lucros e dividendos a partir de 2026? Primeiro ponto é a questão do imposto de renda retido na fonte. Todo lucro, né, e dividendo pago a partir de 1º de janeiro de 2026, haverá retenção na fonte caso esse valor seja superior a 50 mil no mês. Mas isso tem algumas regrinhas. Vamos lá. Primeiro, o sócio, né, que na sua empresa, regra geral, tá? Regra geral. O sócio que na sua empresa fizer
uma distribuição de lucros até 50 mil, não terá retenção na fonte do imposto de renda. O sócio que retirar um valor superior a 50 mil, aí vai ser feita a seguinte análise. Primeiro, essa análise é individual, ou seja, por beneficiário e por empresa. Então, eu sou sócio da BPO 27 e eu faço uma retirada de 60 mil, por exemplo, eu vou ter uma retenção de 10% sobre 60 mil. Haverá um código de DAF de R$10 mil de pagamento e recolhimento desse imposto de renda retido na fonte. Ok? De 10% desse valor. Exatamente. Certo. Se esses 60 mil for um valor único, já tem sobre essa retenção 10%, na minha conta só vai cair 50%, né? E 10% vai para o governo. Mas, por exemplo, se eu fizer um pagamento de 30% no início do mês e outro pagamento de 30% no final do mesmo mês, no primeiro não teria, mas no segundo eu já vou somar esses valores e reter os 10% sobre o valor total. Ou seja, aquelas pessoas que têm retiradas esporádicas várias vezes, né? Dentro do mesmo mês, eu somo todas elas e faço a retenção, né? É claro que eu dei esse exemplo só para didaticamente explicar, mas no final você sempre vai somar e pagar um DAF só. Nesse exemplo de 30 e 30, foi só uma explicação didática, porque eu não tenho retenção ali naquele momento. Assim, então não é por distribuição, ele é sempre a soma, né, o somatório mensal. Então não adianta distribuir dividendos 3 vezes, 4 vezes no mês, exatamente, que não tem para onde correr. Isso, exatamente. Isso? Só que tem um complemento. Vamos supor, né, que eu tenho uma segunda empresa, né? Uma holding patrimonial onde eu recebo aluguéis, por exemplo, e tenho dividendos ali mensais, né? Então, se eu tiver na BPO 27 uma retirada de 30 mil e nessa holding patrimonial eu tiver uma retirada também de lucros de 30 mil, eu não vou ter retenção de imposto de renda, porque as fontes pagadoras são distintas, mesmo que eu seja o único sócio de cada uma delas. Então, eu deixo de ter retenção na fonte caso a mesma fonte pagadora faça uma retirada mensal abaixo de 50 mil. Mas, depois a gente explica um pouco melhor, se eu somar esses 30 nas duas empresas, eu não terei a retenção na fonte, mas eu terei o imposto de renda mínimo para altas rendas, que a gente explica daqui a pouco. Eu só queria finalizar sobre essa questão da retenção na fonte, uma coisa muito importante. A gente explicou aqui que é por beneficiário e é por fonte pagadora. Então, por exemplo, na Inove, os sócios, né, Gustavo e Júlio, um tira 30 mil, o outro também faz uma retirada de 30 mil. Então, a soma disso é 60 mil. Haverá, então, imposto de renda na fonte dos 30 do Gustavo e dos 30 do Júlio? Não, porque é por beneficiário. Não é pelo valor total distribuído a todos os sócios daquela empresa, é por beneficiário. Ok? Esse é um aspecto realmente importante para você analisar. Outra situação. Saulo, eu organizei a minha participação societária, né, em várias empresas que eu atuo, e através dessa holding que eu participo, e não da pessoa física. Né? Nesses valores entre distribuições de lucros da empresa, né, geradora de caixa, fizer para a sua holding, também não tem retenção de imposto de renda na fonte. A retenção na fonte ela só ocorre na transferência direta da empresa para a pessoa física. Certo. Para a pessoa física. Então, é somente nesse momento que há o imposto de renda tido na fonte. Última pergunta que me fizeram. Saulo, eu, ao invés de fazer 50 mil reais, eu fiz 51 mil.
Então, os 10% vai ser calculado só sobre a diferença entre 51 mil e 50. Então, pagaria 10% de R$ 1.100. Não, não é assim. Se ultrapassar 50 mil, ou seja, a partir de 50 mil e 1 centavo, porque ultrapassou, você vai recolher 10% sobre o valor global. Sobre o valor global. Então, no meu exemplo, 51 mil equivale a R$ 5.100 de retenção de imposto de renda. Porque ultrapassou R$ 1.000. Porque ultrapassou 50 mil. Do valor mínimo, que é 50 mil. Exatamente. Só que agora me surgiu uma dúvida, Saulo, porque como isso vale a partir de janeiro, pode acontecer casos em que o lucro ele tenha acontecido antes disso. Perfeito. Só que ele não pode, por algum motivo, ele não é distribuído ainda. Agora em dezembro, por exemplo, né? Como que faz nesses casos, né? Porque eu entendo que o lucro aconteceu antes da vigência da lei. Existe alguma saída para o empresário em relação a essa Perfeito. situação? Muito bem colocado. Assim, os artigos, né, 6A, por exemplo, tratam disso, né? Os lucros que são acumulados até 31 de dezembro de 2025 não estarão sujeitos nem à retenção na fonte mensal e nem ao imposto de renda mínimo. Desde que esses lucros sejam deliberados em assembleia, né, ou reunião de sócios, aonde fique expresso que está sendo deliberado e aprovado a distribuição de lucros dos saldos acumulados até 31 de dezembro de 2025 e você faça o registro dessa ata de reunião no órgão competente, seja junta comercial ou cartório para empresas, sociedades simples, né? Então, você precisa obrigatoriamente fazer a ata e precisa obrigatoriamente registrar a ata. Saulo, Até quando? Até 31 de dezembro de 2025. Então, a gente tem poucos dias para que isso seja feito. A ata precisa estar deliberada e aprovada e registrada na junta antes de 31 de dezembro. Se você esquecer ou perder o prazo, o que poderia ser isento de retenção e do imposto mínimo passará a ser tributado normalmente. Saulo, muitas pessoas estão te procurando para algum apoio em relação a isso, porque assim, eu não faço ideia como eu faria uma ata como essa. E a segunda pergunta acredito que você vai responder que sim. Há quantas noites você não dorme? Porque eu acredito que tem sido um fim de ano tumultuado, né? E depois eu tenho uma outra pergunta para fazer. Se focar aqui nas minhas olheiras, desde o dia que essa lei foi publicada, eu trabalho entre 18 e 20 horas por dia, sem parar, finais de semana. A gente, inclusive, preparou um e-book que depois será compartilhado. Até tem um simulador que eu fiz na web que faz esses cálculos todos. E lá eu detalho tudo. Legal. Já que você tocou no assunto, então eu acho que vale a pena a gente então entrar na ata, né? Certo. Eu chamo muita atenção, mas muito mesmo, de todos em relação à ata. Porque se a ata não estiver em conformidade com os termos previstos da lei, o que você distribuir a partir de 2026, mesmo sendo de saldos acumulados até 2025, será tributado. As pessoas não entenderam que o que estiver, né, expresso claramente na ata e fizer algo diferente do que está ali, serão tributados. Então, as pessoas não estão dando devida importância à ata. Vamos lá, primeiro ponto. A ata, que foi motivo de muita polêmica. Por quê? Porque, pela regra do artigo 1078 do Código Civil para empresas limitadas, né, e tipos societários que são regidos pelo Código Civil, e o artigo 132 da Lei das SAs, que trata ali da Assembleia Ordinária, as duas leis, né, tratam da mesma coisa.
A aprovação das demonstrações financeiras anuais e a deliberação sobre os lucros apurados, né, serão feitos exclusivamente entre 1º de janeiro e 30 de abril do exercício seguinte. Então, eu só aprovo as demonstrações financeiras e os lucros que serão distribuídos de 2025, 1º de janeiro a 30 de abril. Eu não posso fazer antes. E a lei determina e exige que seja feita até 31 de dezembro de 2025. Então, a Lei 1570 ela está ferindo, né, o artigo 1078 e o artigo 132 Código Civil e Lei das SAs. Então, isso gerou, inclusive, uma nota técnica, número 13 do CFC, muito bem fundamentada, onde diz que todas essas regras são inconstitucionais. Mas, enquanto isso com certeza será discutido no campo jurídico, a nossa recomendação é que você atenda a lei integralmente e evite, né, possibilidades de ter isso tributado. Então, a ata ela vai seguir o protocolo e a formalidade normal de uma ata de reunião de sócios, mas ela tem que ter expressamente dizendo qual é o lucro acumulado até 2025. Minha sugestão, eu estou fazendo assim, eu indico primeiro o saldo acumulado de 2024. Por quê? Porque 2024 já está formalmente aprovado, né, anualmente pelas assembleias e reuniões de sócios. O que é de 2025, eu vou pegar como exemplo. A empresa apurou de 1º a setembro, ou seja, os 3 primeiros trimestres. Desse valor apurado, eu vou informar claramente. Os saldos acumulados de 1º de janeiro de 2025 a 30 de setembro de 2025 é de, exemplo, 5 milhões. Tá ali. E o valor que vai ser apurado entre 1º de outubro e 31 de dezembro, eu não posso estimar, eu acho que vai ser... Não posso. Então, eu vou ter uma cláusula dizendo ali que os lucros que serão apurados, né, entre 1º de outubro e 31 de dezembro, que serão objetos, né, de aprovação de reunião de sócios, as demonstrações financeiras entre janeiro e abril de 2026, serão também distribuídos conforme regras abaixo, né? Então, primeiro eu trato daquilo que eu já sei, e depois eu trato daquilo que ainda será apurado. Só que a lei também exige que essa ata ela tenha cronograma e forma de pagamento. Em termos de cronograma, esses lucros apurados até 2025, eles só podem ser distribuídos com isenção entre os anos de 26, 27 e 28. Ah, Saulo, mas a minha empresa tinha 100 milhões de reais de lucro, eu não consegui, até 31 de dezembro de 2028, distribuir 100, só distribuí 70. Esses outros 30, infelizmente, quando for distribuído, passará a ser tributado com a retenção e com o imposto de renda mínimo. Então, você tem que ter o cronograma. Outra questão também polêmica, né, que a gente tem recomendado. Então eu vou colocar que o meu lucro é de 100 milhões e eu vou dizer que eu vou distribuir ao longo de 26, 27, 28. Não. Você precisa dizer, eu vou distribuir mensal, bimestral, trimestral, semestral, anual. Quando é que você vai distribuir? Você tem que especificar. E também o valor. Então é como se você fizesse um orçamento de distribuição de lucro nesses próximos 3 anos. Exemplo, eu posso pegar o valor, né, e claro que depende da particularidade de cada um, e distribuir ao longo de 3 anos. Né? Então, se eu tiver, né, esse valor de 100, eu vou distribuir um terço 26, um terço 27, um terço 28. Pode ser outros valores, é só um exemplo. Mas, Saulo, eu previ então que eu ia distribuir em 26 33.333.033 mas não tive caixa, não consegui distribuir. Aí você vem com então uma outra cláusula, já prevendo essa situação, e você vai informar que por questões, né, do fluxo de caixa da empresa, disponibilidade de caixa, investimentos, né, cenário econômico, a gente tem mudanças assim profundas e dinâmicas global, né? Estados Unidos, China, Europa, enfim. Então, são várias situações, né, externas que podem impactar, né, a realidade de uma empresa
e ela não conseguia executar aquele orçamento que estava previsto a distribuição. Então você prevê que esses valores podem ser postergados. Certo. Né? Aquilo que não foi pode ser postergado. E a gente evita também que você passe do que foi orçado ali para aquele ano. Então, esse é um exemplo de tipo de detalhe que você precisa constar na ata. Uhum. Chega até o absurdo, segundo a lei, você inclusive especificar, né? Eu vou distribuir com Pix, ou com cheque, ou com depósito. Enfim, a gente recomenda que você entre nesses níveis de detalhes para esgotar todas as possibilidades. E aí uma dica importante que eu dou a primeira vez que a gente fala de distribuição de lucro, por exemplo, é pagamento em dinheiro, depósito em conta. Faz o Pix. Né? O empresário chega para o financeiro assim, faz o Pix. Né? Mas existem outras formas de distribuição de lucro. Exemplo, você pode, parte dos seus lucros acumulados, fazer o aumento de capital social, né? O que a gente chama de capitalização das reservas. Então você tem que prever também lá na ata que não é só em dinheiro que você vai distribuir, é também com a capitalização e aumento do capital social com as reservas de lucros. Uhum. Então, se a gente for desdobrar, a gente vai ficar o tempo todo só nesse tema, porque são muitos detalhes. Mas existe um dever de casa que as empresas que ainda não fizeram Urgente. precisam correr, porque nós temos poucos dias, se a gente está falando ainda em 2025, e para quem estiver escutando a gente em 2026 e por acaso não agiu, não tem mais o que fazer nessa aula. Exatamente. Só tem essa opção. E aí recomenda-se que você procure um advogado, né, tributário, societário especializado, um contador, né, especializado, porque não é todos que estão preparados para redigir essa ata. Certo. Então você tem que buscar realmente um profissional que tenha conhecimento específico nesse tema, nessa matéria. Ô Saulo, você explicando aí, me surgiu uma dúvida, que os negócios eles nem sempre têm lucro todo mês. Tem mês que ele vai ter prejuízo. E vamos supor numa situação de um negócio em que ele acumula prejuízo nos 3 primeiros meses do ano e para os próximos meses do ano assim ele começa a ter lucro. E o empresário, o empreendedor ali, no 4º mês ele faz uma distribuição acima de 50 mil. Nesse caso ele vai ter a tributação de 10%, porque tem os 600 mil que são anual, não contaria anual, como que funciona isso? Ou assim, é mês a mês e não conta o anual? Tá, excelente pergunta. Primeiro, se a empresa tinha condições, mesmo com prejuízos apurados nos primeiros meses, mas por conta de saldo de reservas de períodos anteriores, ela conseguiu fazer essa distribuição de lucro, né, de 50 mil, mais que 50 você falou, né? Isso. No mês de abril, exemplo, ela vai ter a retenção normal, tá? Porque você trouxe aqui na sua pergunta um conceito muito importante da lei. A regra do jogo muda completamente em termos de planejamento tributário para sócio e para empresas. Por quê? Antes eu fazia planejamento tributário só da pessoa jurídica e a pessoa física não interferia de forma direta. E a pessoa física também só da pessoa física e a pessoa jurídica não interferia de forma direta. Ok? Agora não. Agora o planejamento tributário que você faz é sempre considerando pessoa jurídica e pessoa física. Por quê? Nesse exemplo que você deu, né, em abril eu distribuí 60 mil. Então, eu vou analisar esses 60 mil e o impacto dela somente na pessoa física, independente da empresa ter prejuízo. E aí na pessoa física, sim, esses 60 mil vai se somar com os demais rendimentos e vão ser tributados. Então vai ter os 6 mil reais aí sendo pago de 10%. Exatamente. Então, mesmo que no mês anterior não tenha tido a distribuição, a pessoa física, né, se você for reunir todas as outras rendas daquele mês, onde esse CNPJ específico que o Gustavo exemplificou não teve lucro, e ele, vamos numa situação hipotética dizer que houve 20 mil reais de distribuição de lucro de dividendo advindo de todos os negócios. E no mês seguinte, se isso foi 60, eu não consigo usar esses 10 para voltar ao mês anterior, isso não se acumula no ano, é isso mesmo então, Saulo? Porque tem um detalhe que a gente ainda não entrou, que é a questão do imposto de renda mínimo de 10%. Como que eu tenho é que explicar isso para vocês entenderem. Mas só para finalizar esse bloco aí do imposto de renda retido na fonte, mas respondendo a pergunta do Gustavo, esses 60 mil, ele vai ter a retenção de 10%, 6 mil foram retidos, ok? Aí esses 60 mil, eles vão ser
somados na declaração de ajuste anual a todos os rendimentos que ele teve no ano, todos. Caso esses rendimentos sejam superiores a 60 mil no ano, eles vão estar sujeitos ao imposto de renda de 10%, que a lei chamou de imposto de renda mínimo, né, para altas rendas. Mas se esses 60 mil você, somado aos seus demais rendimentos, você não teve, tá? Você não teve rendimentos superior a 60 mil, aí você acaba até recuperando esses 10% na declaração de ajuste anual, que ele pode, né, você pode não estar sujeito ao imposto mínimo, então você recupera. Mas se for acima, por outras rendas, tributaria. E aí, para a gente fechar esse bloco, eu queria compartilhar um case também do nível da importância da ata. Tá? Uma empresa me apresentou a ata de distribuição que ela estava praticamente perfeita. Okay? Só que nessa empresa, os sócios se organizaram societariamente, e quem é o sócio dessa empresa são duas pessoas jurídicas, duas holdings societárias. Né? Então não é a pessoa física que é sócia dessa empresa, são as holdings. E a ata estava somente desta empresa e as suas holdings. E ela não tem ela está incompleta. Por quê? Porque a tributação não é da pessoa jurídica para a pessoa jurídica. Lembra que eu disse que quando eu transfiro, né, lucros da empresa para a sua holding sócia, eu não tenho retenção e nem imposto mínimo, porque o imposto mínimo é para a pessoa física, não é para a pessoa jurídica. Então, eu já não tenho imposto. Eu preciso fazer a ata? Precisa, porque é ali que está a origem da distribuição. Então, você faz a ata. Mas na holding, que é o que importa, você faz a ata também na holding, que é quem vai distribuir para os sócios. Sim. Ou seja, nessa empresa, se ele não compartilha comigo para eu analisar, ele passaria a ter tributação de tudo a partir de 2026, e aquilo que foi acumulado em 2025 poderia estar isento e não será, né? Por conta de um detalhe. Por isso que a gente recomenda um profissional que seja especializado no tema. Ô Saulo, então, nesse caso aí, pegaria toda a cadeia, né? Da origem do dinheiro, que foi de uma pessoa jurídica para uma holding, para depois uma pessoa física. Exato. Então, toda a cadeia, nesse caso, seria tributada? Ou só na hora que fosse na pessoa física teria os 10%? Física. Só a pessoa física. Sempre só a pessoa física. Entendi. Agora, se você pudesse sintetizar, então, para não ficar dúvida, se a gente pudesse escrever até em poucas palavras para que a gente consiga gravar em nossa mente, né? Então, o que seria esse imposto mínimo dos 10% da alta renda em poucas palavras para que a gente fixe em nossa mente e nós não esqueçamos? Imposto mínimo. Tá. Imposto mínimo funciona assim. Se você tiver um rendimento anual na sua declaração de imposto de renda inferior a 600 mil reais, você não vai pagar nada de imposto de renda mínimo de 10%. Lembrando que é a soma de todos os rendimentos. Exemplo, salário, aplicação financeira, lucro, rendimento de poupança, rendimento de LCI, LCA, ganho de capital, atividade. Você soma tudo. Você soma todos os seus rendimentos. É inferior a 600 mil, nada a pagar. A mais por conta do imposto de renda mínimo. É superior a 600 mil, então é assim, ó, entre 600 mil a 1.200.000, vai ter uma tabela progressiva que vai de 0 a 10%. E aí será apurado o imposto mínimo. E acima de 1.200.000, aí é no mínimo 10% sobre esse valor. Ok? Não será mais que 10%, mas é a alíquota de 10% sobre o que ultrapassar igual ou superior a 1.200.000. Ok? Só que tem algumas outras regrinhas e exceções sobre isso, né? A primeira delas é a mais importante. Essa ata garante a isenção exatamente nesse momento. Porque se é lucro apurado até 2025, mesmo que seja superior a 1.200.000, né? Superior a 600 mil, e mais ainda 1.200.000, você vai ter a isenção e não vai computar nesse cálculo. Ok? Você está garantido. Mas quem não tem essa situação dessa isenção acumulada até 25, você então
apurado esse valor do imposto mínimo na sua declaração de ajuste anual, você pode fazer algumas reduções, por exemplo, rendimentos de poupança, LCI, LCA, CRA, fundo de investimentos imobiliários que tenham mais de 100 cotistas. Você então exclui disso. No final, na prática, você tem um imposto de renda mínimo com impacto basicamente pelos lucros, né, dividendos que foram distribuídos. Mas, na conta, exemplo, você tem aplicações financeiras que são exclusivas na fonte. Você tem juros de capital próprio que tem imposto de renda exclusivo na fonte. Esse imposto do juros de capital próprio ou das aplicações financeiras, eles acabam te ajudando a reduzir o imposto de renda mínimo de 10% apurado. Por isso que bancos, né, instituições financeiras estão batendo na porta de todo mundo, oferecendo para vocês essas aplicações, porque essas aplicações de fato vão reduzir o cálculo do imposto de 10%, porque o imposto de renda deles é no mínimo 15%. Como 15 é maior que 10, então eles reduzem de alguma forma esse imposto de renda dos 10%. Para finalizar esse conceito do imposto de renda mínimo, ela também colocou um teto máximo. Qual é o máximo? As empresas que tiverem alíquota efetiva de imposto de renda até 34%, regra geral, bancos, seguradoras, pode ser 40%, 45%. Mas a regra geral das empresas é 34%. Se a alíquota efetiva, por exemplo, dessa empresa for 34%, você vai reduzir o seu imposto de renda mínimo para que seja no máximo 34%. Então, se é 34%, você não vai pagar imposto de renda mínimo, você pode distribuir lucro à vontade. Uhum. Mas um exemplo mais real, porque nunca é 34%. Uhum. Você teve uma alíquota efetiva, exemplo, de 30%. Então, você não vai pagar 30 mais 10. Você vai pagar 30 mais 4. Porque o máximo é 34%. Aquele Certo. imposto de renda mínimo de 10%, ele vai ter um redutor para Certo. ficar no limite até 34%. Certo. Perfeito. Mas aí seriam para empresas do lucro real, lucro presumido ou simples nacional? E já pensando assim, no Brasil, que a maioria das empresas são simples nacional, o imposto de renda ele impacta no simples nacional e qual é esse impacto, se Excelente existir? pergunta, Gustavo. Até parece que você é contador. Essa regra geral, ela é para lucro real e lucro presumido diretamente. O que acontece? Empresas do simples e lucro presumido, eles têm uma alíquota efetiva de imposto de renda muito baixa. Então, eles praticamente assim teriam um redutor, né, muito longe de ser atingido. Então, é quase provável, quase 100% de certeza, que ele vai acabar pagando esses 10%. Agora, as empresas de lucro real, que já chegam perto desses 34%, eles têm a chance real de ter esse redutor e não pagar integralmente os 10%. Que, inclusive, sim, seja o quê? Eu estou no presumido ou no simples. Será que não vale a pena migrar para o real? Aí você tem que procurar o seu contador, fazer as contas, porque agora você tem que fazer esse planejamento e verificar qual que é a melhor opção. Esse é um ponto importante. O segundo ponto é a polêmica do simples. Isso não há consenso. Nós temos excelentes tributaristas, juristas, excelentes, que têm opiniões divergentes entre o simples vai pagar, o simples não vai pagar. É predominante em relação ao imposto de renda na fonte mensal que não teria retenção, tá? Porque a Lei Complementar 123, né, de 2006, ela institui o que está previsto na Constituição, que é um benefício diferenciado para quem é micro e pequena empresa. Então, é um regulamento próprio, né, a Lei Complementar, que executou o que estava previsto na Constituição e estabeleceu ali todos os benefícios da micro e pequena empresa, inclusive essa questão da isenção dos lucros, porque a Lei 15.270, que trouxe essas novidades todas, ela não revogou o artigo da isenção de lucros da Lei Complementar. Ela não revogou. Então, nós temos hoje duas leis vigentes. A Lei Complementar, que garante a isenção para Simples Nacional, e a Lei Complementar, a Lei Ordinária 15.270 de agora, que diz que tem que tributar. Quanto
ao imposto de renda retido na fonte é isso. Agora, o que é definitivo mesmo, o que interessa mesmo é o imposto mínimo, que é o que é declarado no ajuste anual. Aí nós temos a briga feia. Porque alguns dizem que sim, outros dizem que não. Por quê? Porque a lei 1570 diz basicamente o seguinte: é uma reforma do imposto de renda da pessoa física. Independe do regime tributário, independe de qual empresa você tem. Eu estou falando da pessoa física, e a pessoa física envolve todos os rendimentos. Sim. Então, pela lógica, a lei complementar não foi ferida. Por essa ótica, né? Pela lógica, por essa ótica. Ela não foi ferida. Porque a isenção continua para quem é micro e pequena empresa. Mas eu estou tratando aqui da pessoa física. E a pessoa física é tudo, o conjunto completo. Mas isso é uma polêmica. Você tem várias questões assim, constitucionais que tratam de argumentos muito sólidos, tanto para uma forma quanto para outra. Minha opinião pessoal é que não deveria ter realmente a incidência do imposto de renda mínimo. Prevalece o que está na Constituição da lei complementar, mas eu estou recomendando a todos os meus clientes para eles considerarem essa tributação até que saia uma regulamentação, um esclarecimento da Receita Federal em relação a esse tema. Somente quando isso estiver claro, aí se toma a decisão final. Inclusive, saiu uma COSIT agora, no dia 26 de novembro, que fala que os simples nacionais terão um lucro isento. Mas aí todo mundo entendeu que estava se referindo à lei nova, mas não é. Isso é para a regra vigente de 2025 e essa consulta foi formulada tempos atrás, que foi publicada, coincidentemente, ali um dia depois da lei, que confundiu todo mundo. Mas essa é a típica polêmica que é interessantíssimo ter na mesa um contador e um advogado para discutir, né? Então, tem o Gustavo que é contador, tem o Gustavo que é advogado. Então, essa discussão ela vai durar alguns meses ali agora no ano que vem, até ser esclarecido, muito provavelmente, né? Isso. Certo. Bom, o tempo voa, né? A gente já está chegando bem no final. E aí a gente precisa, acredito eu, Saulo, fechar com que recomendações você poderia dar aos empresários e às empresas, porque agora, mais que nunca, tudo é muito junto, como você disse, né? O planejamento tributário, que antes nós falávamos muito que ele era para a pessoa jurídica, mais do que nunca a gente precisa integrar a pessoa física né? em todo esse plano, em todo esse planejamento tributário. Então, o que você recomenda para os empresários perante as mudanças, né, que já vão entrar aí em janeiro? Perfeito. Vamos lá. Realmente, assim, primeira ação imediata. Procure seu contador. Verifique os lucros acumulados que você tem até a data de hoje. E faça a ata e registre a ata urgente. Não deixe para a última hora. Não deixe para a última hora. E registre ainda em 2025. Tá? Porque tem outras normas que dizem que eu poderia fazer até em janeiro, retroativo a 2025, porque é permitido retroagir o registro à data da celebração do contrato. Não se apoie nisso, faça em 2025. Esse é o primeiro ato. Definido isso, todas as regras das atas, você realmente precisa agora fazer um estudo tributário e societário da sua pessoa jurídica e da sua pessoa física, né? De ter ou não holdings, de fazer ou não a mudança do simples para o presumido ou para o real e vice-versa. Pensando sempre no foco que agora o planejamento é pessoa física e pessoa jurídica. E aí você precisa, então, realizar esses cenários, né, desses cálculos, e aí tomar uma decisão do que você vai fazer de fato agora a partir de 2026. No nosso e-book, a gente também inovou e a gente fez um simulador tributário dessa reforma do imposto de renda. Então, você pode ir ali, bem à vontade, e incluir esses valores nesses cenários todos, que vai te ajudar a apoiar a ter essa decisão do que precisa ser feito, ou das ações que você precisa tomar. Por exemplo, né, o sócio que tem hoje prolabore de um salário mínimo, se ele aumentar até 5 mil, vai estar isento do imposto de renda. Qual é o impacto que isso traz, né, no saldo global? E aí você vai, então, fazendo essas
análise. A minha última dica, assim, é o que eu tenho recomendado aos meus clientes, né? Eu, sendo o caso, eu teria uma holding societária para participar da minha empresa, e aí os lucros que são apurados eu transfiro para a minha holding, e eu vou distribuir na pessoa física aquilo que é para o meu consumo mensal, para pagar as contas do dia a dia. Pagar o supermercado, né? Pagar a energia, pagar a ração dos pets. E aí eu distribuo mensalmente. Mas aquilo que for excedente ao meu consumo, eu deixo na holding e passo a formar o meu patrimônio a partir da holding, né? E aí eu consigo, então, acumular patrimônio sem ter que fazer distribuição e pagar, às vezes, sem necessidade, esses 10%. É claro que eu posso ter outros complementos dessa estrutura que eu falei para fortalecer ainda mais, mas aí realmente é melhor você procurar o advogado e contador para você entender esses desdobramentos. 2026 para a BPO será movimentado. Teremos muitos Já projetos de planejamento tributário. Há 10 dias atrás está uma loucura total. Ô Saulo, ainda dá tempo de fazer alguma coisa em 25? A gente está falando hoje dia 11 de dezembro. Ainda dá tempo de fazer algo esse ano? Porque tem junta, tem recesso de governo, tem uma série de coisas. E ainda tem a reforma tributária que a gente está implantando e se adequando, que roda para valer em 2026. Né? O tempo está muito curto, mas ainda dá tempo. Você pode priorizar a ata, que isso é imprescindível, e eventualmente até dá para você abrir uma holding ou fazer alguma alteração. Por exemplo, no balanço, no contrato social não tem previsto que você pode apurar lucros mensais ou balanços intermediários para distribuir lucro. Só está anual. Eu recomendo que você vá agora, altere o contrato, coloque os intermediários, coloca, né, que você pode distribuir ao longo do exercício, porque aí você faz a ata já prevendo essa situação. Perfeito. Perfeito. Bom, Saulo, nós gostaríamos de agradecer a sua ilustre presença. Obrigado. Não poderia ser ninguém diferente de você para o nosso primeiro. Então, agradecer muito a toda a sua parceria e a esclarecer esse tema, que eu acredito que interessa a todos e agora a gente conseguiu entender um pouco mais, nós que não somos da área contábil, nós que não somos da área jurídica, né? Acho que o Gustavo já estava um pouco mais a par do tema do que eu, então para mim, pessoalmente, foi esclarecedor. Fica o nosso agradecimento, né? E agradecimento também ao Gustavo, que me acompanhou aqui. Muito obrigado a vocês dois. Também agradeço, Saulo, você pela participação no nosso primeiro podcast. É um tema que com certeza tem muita gente preocupada daqui para frente. E é isso. É jóia, gente. Muito obrigado. Foi um grande prazer. Vocês são muito queridos, excelentes profissionais. Então, espero que essas oportunidades ocorram ainda muitas vezes. Grande abraço. Obrigado, Saulo. E obrigado a todos que assistiram ao primeiro Inovecast. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.